A serenidade e doçura das narrativas evangélicas embalam o teu coração com a melodia consoladora da esperança, quando compulsas o repositório dos inesquecíveis ensinos. Sabedoria e coerência brilham em tua mente, lenindo os corações do sentimento à medida que travas relações com os conceitos espíritas na codificação kardeciana. Fatos e lições repontam nas experiências mediúnicas de que participas, narrando em quadros vivos a vida vitoriosa depois do desgaste celular. O conhecimento das explanações cristãs oferece material expressivo para acuradas meditações. Todavia, comparadas às explicações dos espíritos e as conclusões de Allan Kardec, adquirem atualidade, completando o esquema das indagações intelectuais que te retinham em dúvidas arrasadoras quanto à fé religiosa. Pensando bem, embora assim considere a estrutura da tua convicção espírita, deixas-te arrastar por inquietações que te afligem. Dizes que oras, mas não recebes resposta ao teu apelo oracional. Afirmas que confias na proteção dos espíritos felizes e consignas dificuldades, lutas, aflições pelo caminho como se eles não te escutassem. Esclareces que ages com amor cristão e aplicação da diretiva da caridade nos atos. Apesar disso, tropeças com pessoas ingratas, repulsivas, vingadoras. Dispões dos recursos psicoterápicos que o Espiritismo oferece e os aplicas em favor de muitos. Entretanto, não recebes compreensão nem amizade. Inquires com desalento: que ocorre? Compulsas com olhos de ver o Evangelho, estuda com mente de entender a sabedoria espírita, escuta com ouvidos de ouvir os ensinamentos mediúnicos e entenderás que a função de todo este aprendizado é ajudar-te no crescimento espiritual, dando-te liberdade mental e largueza de vistas morais para que sirvas melhor, ajudes, ames com maior segurança. A prece não pode ser reduzida à condição de pedido ou louvaminha barata. Os espíritos puros não poderás reduzi-los a auxiliares comuns, fazendo-os descer da posição de instrutores sábios para operários das tarefas que te cabem. Dificuldade e doença, aflição e luta são acidentes inevitáveis da experiência evolutiva. É incidindo neles, superando-os e repetindo-os, que o espírito forja a sua invulnerabilidade. A Jesus hoje elevamos a nossa humilde oração pelo irmão que nos reúne na sua terna afeição. Recordar o amigo ausente na luz do Consolador é derramar sobre as almas um pensamento de amor. Tem nossa prece, portanto, a magia singular de confortar todo o pranto, de converter, de ensinar. Há no banquete das preces, além do que é convidado, os seres pobres e tristes da miséria e do pecado. Um a um todos recebem o quinhão de vida e luz, sob a bênção carinhosa
do santo amor de Jesus. Repita-se, pois, à mesa, que cada esmola de amor será um ingresso mais tarde nos banquetes do Senhor. Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob o domínio do tédio ou do desânimo, porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio Espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Se cultivares amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desencanto, porque o trabalho se te fará fonte de alegria na alegria de ser útil. Se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa por mais um encontro de música, poesia e reflexões acerca da busca por Deus. No programa de hoje falaremos sobre o amar, ato de entrega de uma alma sem condições, restrições ou medo, buscando o fim da separatividade, a união final com o Criador. Das muitas oportunidades que o tema amor foi abordado aqui no Sagrado, sempre buscamos tratá-lo como um sentimento que evolui, que se transforma da impressão egóica do indivíduo que se percebe em sensações compensatórias nas relações interpessoais, para o ato mais puro de entrega, sem quês nem porquês, natureza pura do divino que se expressa em totalidade. Nos estados evolutivos atuais, encontrados nos mais diversos lugares e povos, o ato de amar ainda é vinculado à relação de reciprocidade. É o amor que busca o ser amado em nome de sentimentos recíprocos, retroalimentando a fornalha que aquece o coração dos amantes. Vez por outra, encontramos pessoas abnegadas que se entregaram à humanidade em nome da expressão espiritual mais pura, essência divina atualizada em ação do ser, porém, ainda em número inexpressivo, dadas as necessidades atuais do planeta. Em termos de definição do que seria tal expressão de sentimento, encontramos em um dos mais antigos textos de Platão sobre o amor, o Simpósio, ou também o Banquete, como ficou conhecido, escrito por volta de 385 a.C., um diálogo que mostra Sócrates chegando numa comemoração na casa do poeta Agatão, por ocasião de sua vitória num concurso de poesia em honra ao deus Dionísio. Nesse encontro, após os costumeiros diálogos do filósofo grego, ele conclui sobre o amor dizendo ser ele uma força divina e superior que eleva o indivíduo a um estado de contemplação das ideias e uma busca pela beleza e, claro, consequentemente, pela perfeição. Em outro texto, o Fédon, falando sobre a natureza da alma e da imortalidade, o amor seria uma força divina que nos impele ao belo e ao perfeito. Platão ainda iria se referir ao amor como o caminho das almas, que partem da experiência material contemplativa à experiência em um luminoso, o absoluto, estado perfeito das ideias. Na obra Ética a Nicômaco, escrita por volta de 340 a.C., outro filósofo grego, Aristóteles, indo além do seu mestre, coloca o amor como um dos principais temas da moral e da filosofia prática.
Para ele, o amor é uma emoção complexa que envolve a descoberta e o apreço da beleza, da virtude e da perfeição. Sim, mas no contato com outra pessoa. Isso mostra como sua abordagem é mais voltada para um amor que está nas relações e não nas idealizações, considerado o caminho para sua descoberta e relação com o outro. Apesar de ser um sentimento, segundo Aristóteles, o amor pode ser desenvolvido e cultivado ao longo da vida como uma prática racional, pois é uma parte importante da busca pela virtude e pela felicidade. Outro pensador aí na mesma direção é o já citado outras vezes Erich Fromm. Em sua obra A Arte de Amar, o autor se refere ao amor como uma arte, da mesma forma que o viver. Se quisermos aprender como se ama, diz ele, devemos proceder do mesmo modo porque agiríamos se quiséssemos aprender qualquer outra arte, seja música, pintura, carpintaria, ou a arte da medicina ou da engenharia. Aprender os fundamentos, técnicas e coisas afins, os meios e métodos necessários à sua realização e o exercício prático incansável e constante, gerando a habilidade necessária à arte de amar. Mas pensando em termos práticos, seria possível que algo tão essencial como o amor fosse desenvolvido como um ato de realizar um prato especial para o almoço de domingo? Que o amar é uma arte assim como o viver, sem dúvida. Que o belo, o justo, o perfeito são inspirações para a busca por este algo mais, nada a declarar. Contudo, nos parece que ligar o amor à consecução de objetivos da lei de progresso, atuando sobre o tropismo das demais leis divinas, seja uma visão mais prudente, menos realizável por atividades racionais ou por objetivos exteriores, em busca de sensações no campo perceptivo do sujeito. E mais, por uma revelação do essencial sobre o existencial, a transformação do ignorante do ciente, do egocentrado no cosmocentrado, finalidade última da existência. A natureza humana tem, ao longo do tempo, evidenciado o quanto é possível ser esta alquimia verdadeira. Aqui e acolá, vemos inúmeros exemplos de seres transformados, alçados a patamares superiores da evolução, não necessariamente a partir de atos contemplativos ou imaginativos, mas por contato direto com a refrega das experiências vivenciais, da dor, das copiosas lágrimas roladas sob o manto da ignorância, levando a gloriosas ressurreições, a verdadeiros renascimentos, alguns em plena vida biológica do sujeito. O amar torna-se verbo esculpido na pedra do destino de cada um, dado que, em termos essenciais, aquilo que chamamos de amor é a verdadeira expressão de Deus. A atração dos elementos, a sinérgica dança harmônica do universo, a finalidade última de todas as coisas, tudo, absolutamente tudo, diz do Criador, fonte suprema de tudo e alma vivente em plurais expressões. Buscá-lo por caminhos poéticos é uma forma do bruto alcançá-lo, até experimentá-lo em pílulas ultrafânicas de efeito muito breve. Assim, inspirado pela repetição da sensação que o tomou, fortalece o intento de alcançá-lo de forma mais perene, avançando para o inevitável destino. Evolução, progresso, nada mais são do que a observação prática das transformações do simples ignorante no iluminado, sempre em busca de Deus. Esse tipo de expressão amorosa, quando chega e se instala, torna o amante em um vivente da luz, distribuidor de benesses amorosas por natureza, sem que quaisquer condições sejam necessárias para a sua ação. A incondicionalidade do amar é a prova que se alcançou patamares elevados na senda. É como sentir o cheirinho de casa após longa viagem, como o quedar, a cabeça ao colo generoso da mãe, seguro de que dali para frente tudo será pleno de paz e de luz. Quando usou a expressão amar a Deus em primeiro plano da lei, Jesus, o mestre da incondicionalidade do amor, assinala que amarmos a expressão divina, reconhecendo sua presença em todas as coisas, é pressuposto para a verdadeira arte de amar. Confiar em Deus, em sua providência absoluta e perfeita, sem dúvidas quanto aos inexplicáveis cenários que se deparam à nossa frente e seus consequentes desafios, é fator preponderante para avançarmos na direção do amor. Indo a Deus, encontramos a joia linda e pura, sem valor de coisa, inestimável para além das fronteiras do espírito que o encontra, gracioso para os que estão acobertados pelo brilho da sua grandeza.
Em uma das suas obras, o médium Chico Xavier nos traz uma pérola sob a pena do espírito José Albano, que assim diz: o amor, na essência, recorda um rio claro e profundo, que vence a lama e transborda em benefício do mundo. Perfeitas que envolvem o jardim. Antes deserto, o trabalho fez tudo florir. Posso plantar as sementes em tudo que há. De todas as coisas no mundo eu escolho amar. Ante os erros de amor que aparecem na vida, nunca ergas a voz. Recorda, coração, se a pessoa acusada fosse qualquer de nós. Quem poderá pesar as circunstâncias de convivência, angústia e solidão? Quanta mudança chega de improviso por um sim, por um não. Entre afeto que sonha e dever que governa, quanto conflito surge e quanto anseio vem. Quando a dor de ser só escurece o caminho, ninguém pode prever as lágrimas de alguém. Votos no esquecimento, afeições destruídas, ocultas aflições, desencantos fatais.
Quanto chora quem sofre ante golpe e abandono, e quem bate ou despreza às vezes sofre mais. Ante as faltas de amor, alma querida, não te des à censura sempre vã, que o teu dia de amor incompreendido talvez chegue amanhã. Problemas de quem ama, em luta e prova, sejam teus, sejam meus, quem os conhecerá desde o princípio? Quem os verá? Só Deus. Amor mesclado à paixão, lava morta na cratera. Amor que vem da amizade, tesouro que nada altera. Chama-se amor, devoção, carinho, afeto, amizade. Só é amor se adivinha a nossa necessidade. Dos conceitos sobre amor, tenho este por mais nobre: com amor, o pobre é rico; sem amor, o rico é pobre. Onde o amor só busque a forma, de forma franca e selvagem, o amor recorda Narciso, procurando a própria imagem. Amor que o tempo não cria, prazer que morre sem fé. Amor puro lembra a fruta que vem madura do pé. Péricles era um ser humano curioso das coisas do mundo que vivia às voltas com um tema que lhe parecia por demais estranho: o amor. Por mais que se esforçassem, ele, jovem que era, não conseguia entender aquilo que era falado em versos e prosas, enaltecido em melodias românticas repetidas muitas vezes, mas que não se podia verificar no mundo prático de forma tão evidente. Como algo que pareça tão bom é assim tão raro? Se é bom, por que as pessoas não o experimentam? O jovem vivia em um lar humilde, cujos pais haviam se encontrado na juventude, cheios de paixão, uniram suas vidas em nome deste sentimento arrebatador e de um futuro feliz e apaixonado, mas o tempo, pedra de toque que revela a verdade, roubaram o brilho das nobres tardes ensolaradas à beira da cachoeira, entregando a secura da vida, o frio que apaga corações, restando a continuidade dos dias em colóquios formais, procedimentos recíprocos sem jaça e os dias vindouros como sequência de uma vida entediada. Revendo as fotos do casal enamorado, o jovem Péricles se perguntava onde eles haviam errado. Por quê? Por quê? Teve a ideia de estudar o assunto e assim o fez. Foi à biblioteca da sua cidade, buscou os títulos, autores que falavam sobre o assunto e, à medida que ia se aprofundando no tema, menos compreendia a questão que o levara àquele lugar. Mais e mais textos falavam a mesmíssima coisa. O amor é lindo, o amar é divino, mas por que o tempo rouba assim o amor de forma tão avassaladora? Seria o tempo inimigo de Deus? Começou a divagar acerca das novas conclusões, sentindo que era a causa perdida. O poderoso inimigo cravava suas garras sobre os incautos humanos e assim a promessa do oásis do amor ficava sempre para depois. A sua incompreensão era tanta que pensou em uma solução que passava por um estratagema do padrão Sísifo que enganou a morte. Seria possível enganar o tempo? Péricles caminhava pensativo no assunto até que resolveu orar. Quem sabe assim Deus não lhe elucidava a questão. Iniciou a oração fazendo a evocação a Deus, Senhor dos senhores, grande força do universo, passando em seguida aos petitórios habituais, dos quais apenas lembrou-se de sua angústia existencial. Senhor, a essa altura, pronunciando em voz com a mais pura força do seu coração, ensina-me a amar. Ensina-me a enganar o tempo, tornando perene o meu amor. Calou-se, deixando escorrer fina lágrima pelo rosto que volvia ao céu, como forma de direcionar suas palavras ao endereço certo. Mal saiu daquele lugar, o jovem parou em uma padaria para tomar café e lá estava ela, Rosinha, menina prendada que ele admirava desde os primeiros anos da escola.
Rosinha era uma beleza de menina, olhos amendoados, cabelos cacheados, caídos sobre os ombros, estatura média e corpo de miss. Além de tudo, possuía um lirial sorriso que arrebatava atenções. Péricles adentrou ao recinto, aproximando-se da jovem, a qual, por já o conhecer, aqueceu em jovialidades e simpatias. Não demorou muito e eis o casal de paixão arrebatadora. Tudo agora eram flores, a vida ficava leve e o tempo, o amigo mais fiel. Nos espaços entre os encontros, Péricles, que reforçara sua fé em Deus após a concessão imediata do seu pedido, pedia agora o tempo para passar ligeiro, escasseando aquela agonia que sentia pela ausência da pessoa amada. Rosinha era moça de muito respeito, valorosa e dedicada aos trabalhos voluntários da paróquia em que professava, era um exemplo de pessoa. Péricles, por seu perfil mais racional e questionador, mantinha-se à distância, contemplando de longe a sua amada, atendendo aos necessitados de toda a hora. Casaram-se em cerimônia festiva, prenhe de esperanças e logo vieram filhos. A família crescia sem perceber a mão da rotina pintando de cinza os cenários outrora coloridos. Pouco a pouco, o tempo ia cumprindo o seu inexorável papel e Péricles tornava os tempos idos, início da sua busca a perguntar por quê. Densas nuvens iam se formando sobre aquela paisagem, deixando outros companheiros do vazio se aproximarem do casal. E o ciúme, mestre da discórdia e da desconfiança, acampou em definitivo no coração do agora inseguro Péricles. Não bastaram muitas oportunidades para que ele reforçasse em seu mundo íntimo as certezas que brotavam das ilusórias percepções, até que, em uma manhã, saiu de casa para nunca mais voltar, deixando a doce Rosinha, mulher devotada ao lar, sem absolutamente nada que pudesse fazer frente às suas despesas. Casa alugada, filhos, tudo agora seria um desafio àquela que deixara tudo para seguir o seu amado esposo. Péricles caminhava para mais longe dali o possível. Quem sabe assim, o monstro que o assolava não desaparecia na bruma da estrada. Passados muitos e muitos anos desse fatídico dia, encontramos a pobre Rosinha morando na rua. Os filhos, destituídos das oportunidades dos estudos, empregavam-se em atividades nobres, embora menores, da pequena cidade. Todos falavam do casal como a tragédia do amor. Embora o ciúme tenha sido a causa de tudo aquilo, Rosinha jamais dera qualquer prova de infidelidade ao esposo. Ao contrário, sempre lhe fora fiel cumpridora das suas obrigações no lar, além de companheira amiga, nutrindo em seu coração a chama de um amor, cujo êmulo transformara-se em pedra bruta e angulada, pronta para ferir. O tempo, sempre ele, ceifou sem pena a vida da Rosinha, que, acometida de grave enfermidade, sucumbiu às pressas em curtas horas. E Péricles ainda teve tempo de perambular por anos a fio, carregando o peso dos seus atos e o profundo arrependimento de ter deixado a amada para trás. Agora olhava para o céu e praguejava a Deus, porquanto achava que havia recebido uma graça, quando em verdade recebera foi um castigo. Se não houvesse feito aquela oração, quem sabe nada disso estivesse acontecendo. Péricles pedia ao tempo que lhe tirasse a vida para não mais sofrer. Até que esse dia chegou, e despedindo-se da carne aprisionante, Péricles partiu dessa vida, após anos de culpa, cansaço e doenças, chegando ao fim da sua jornada. Mas a vida não cessa, e o acordar de Péricles foi duro como as pedras do caminho. Despertou em meio a um lugar denso, pesado, cheio de imagens típicas dos pesadelos mais cruéis. E o desespero tomou sua consciência que voltava aos velhos tempos do peregrino culpado, ainda vivo. Revivia os pensamentos e amargava dores, e assim foi por um longo tempo. Péricles, cansado e sem esperança, lembrou da oração da juventude e sorriu. Lembrou dos sonhos de amar sem detença ou limite e desejou voltar àqueles tempos das cachoeiras, das padarias, mas parecia que o passado seria apenas uma lembrança a qual jamais volveria. Revivendo essa sensação, Péricles voltou a orar e com todo o ímpeto do seu coração gritou: Senhor, ensina-me a amar. Calou-se, deixando escorrer as lágrimas de outrora,
agora sobre o rosto desvelado do manto das ilusões. Caiu no chão, exaurido das forças, até que viu aproximar-se dele mirífica luz. Era como o sol irradiando ao meio-dia as cores apagadas daquele lugar tão triste. Levantou a cabeça em derradeiro esforço e pôde reconhecer naquela silhueta alguém que conhecia muito bem, ao ponto do seu coração parecer voar pela boca. À medida em que essa imagem mais se aproximava, ele a identificava como a presença da amada Rosinha, estendendo-lhe as mãos em um gesto de amor e acolhimento. Vem, amado Péricles, chega de tristeza, vem experimentar o amor. Envergonhado, Péricles baixava a cabeça em sinal de negação, ao que Rosinha, percebendo a situação do companheiro, falou: Péricles, ao contrário do que pensas, ensinaste-me a amar. Amei-o todos os dias da minha cansada vida, mesmo e apesar de tudo o que nos aconteceu. Jamais deixei de orar por ti, desejando que encontrasse pelo caminho alguém que pudesse lhe mostrar o verdadeiro amor. Quanto a mim, encontrei o mais justo e eficaz dos professores, o tempo, esse amigo que faz com que aprendamos a ter paciência, prudência, persistência e paz. Assim, venho agradecer porque hoje sei o que é amar, e por muito amá-lo, dou as minhas mãos para que sigas comigo. Péricles levantou-se, segurou as mãos iluminadas de Rosinha e partiu sorrindo. De relance, olhou para cima, sorriu em sinal de agradecimento. Deus lhe ouviu. Ele agora podia entender, enfim, o que é amar. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. A lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Que o amor eleva, viverás na terra sem tocar no Mais bela é a que revela as voltas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas pra compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz o peito a lira. Livre
pedes orientação para as tarefas que te cabem. Comecemos pela primeira de todas, a construção da bondade e da simpatia para com os outros. Não somente para com aqueles que te aguardam a fatia de pão ou que se te abeiram do caminho como que vestidos de chagas. Compadece-te também de quantos te pareçam autossuficientes. Aquele homem de duro semblante na administração, que não te pode atender às requisições de favor, muitas vezes chora às ocultas ao refletir no filho doente. O atleta que aplaudes, em muitas ocasiões, se exibe com sacrifício por dedicar-se em pensamento ao pai enfermo que lhe reclama a visita no sanatório. O industrial, que supuseste frio e desatento ao receber-te, é um companheiro preocupado consigo mesmo, já que se vê amargurado por severo regime, de maneira a não cair no coma diabético. A dama que te tratou com reserva no encontro social, fornecendo a ideia de desagrado e distância, não agiu dessa forma, esnobando orgulho e vaidade, e sim por achar-se traumatizada com a morte de um filho em desastre recente. A jovem que se te figurou demasiado fútil e leviana na casa de festas em que buscaste entretenimento, não é tão livre como julgaste, pois vive escravizada aos sofrimentos de pobre mãe paralítica que lhe espera a presença e o dinheiro no anseio de melhorar-se. O companheiro que não te cumprimentou na rua tem agora a miopia mais avançada, e aquele outro que costuma responder-te as palavras fraternas com indiferença e pigarro traz consigo a provação da surdez, que ele esconde compreensivelmente, receando-lhe falte o trabalho convencional. Onde estiveres, habitua-te a compreender e a desculpar. É verdade que sofres no caminho que a vida te deu a percorrer. Entretanto, muitos daqueles que te cercam suportam tribulações muito mais graves que as tuas. Os grupos sociais na Terra já promulgaram admiráveis dias do calendário para lembranças e homenagens especiais. Temos os dias das mães, das crianças, dos professores, das telefonistas, dos operários. Creio, porém, que se pudéssemos indagar de Jesus sobre o assunto, o Senhor nos aprovaria todas as escolhas, mas, de certo, nos solicitaria o cuidado de resguardar todos os dias da vida, sejam eles quais sejam, no culto do amor e da compaixão. Conta-se que Simão Pedro estava cansado depois de 20 dias junto do povo. Banhara feridentos, alimentara mulheres e crianças esquálidas e, em vez de receber a aprovação do povo, recolhia insultos velados aqui e ali. Após 3 semanas consecutivas de luta, fatigara-se e preferira isolar-se entre alcaparreiras amigas. Por isso mesmo, no crepúsculo anilado, estava ele só, diante das águas a refletir. Aproxima-se alguém, contudo, por mais busque esconder-se, sente-se procurado. É o próprio Cristo. Que fazes, Pedro? Diz-lhe o Senhor. Penso, mestre. E o diálogo prolongou-se. Estás triste? Muito triste. Por quê? Chamam-me ladrão. Mas, se a consciência te não acusa, que tem isso? Sinto-me desditoso. Em nome do amor que me ensinas, alivio os enfermos e ajudo aos necessitados. Entretanto,
injuriam-me. Dizem por aí que é furto, que exploro a confiança do povo. Ainda ontem, distribuía os velhos mantos que nos foram cedidos pela casa de Carpo, entre os doentes chegados de Jope. Alguém alegou inconsideravelmente que surrupiei a maior parte. Estou exausto, mestre. 20 dias de multidão pesam muito mais que 20 anos de serviço na barca. Pedro, que deste aos necessitados nesses últimos 20 dias? Moedas, túnicas, mantos, ungüentos, trigo, peixe. De onde chegaram as moedas? Das mãos de Joana, a mulher de Cusa. As túnicas, da casa de Zobalã, o curtidor. Os mantos, da residência de Carpo, o romano que decidiu amparar-nos. E os ungüentos, Pedro, de onde vêm? Do lar de Zebedeu, que os fabrica. E o trigo, Pedro, da seara de Zaqueu, que se lembra de nós. Pedro, de onde vêm os peixes? Senhor, os peixes, eles vêm da nossa pesca. Então, Pedro, que devo entender, Senhor? Que apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos que necessitam. A divina bondade conjuga as circunstâncias e confia-nos, de um modo ou de outro, os elementos que devemos movimentar nas obras do bem. Disseste servir em nome do amor. Sim, mestre, eu sirvo em nome do amor. Recorda, então, que o amor não relaciona calúnias, nem conta sarcasmos. O discípulo, entremostrando súbita renovação mental, não respondeu. Jesus abraçou e disse: Pedro, todos os bens da vida podem ser transmitidos de sítio a sítio e de mão em mão. Ninguém pode dar, em essência, esse ou aquele patrimônio do mundo, senão o próprio Criador, que nos empresta os recursos por ele gerados na criação. E se algo podemos dar de nós, o amor é a única dádiva que podemos fazer, sofrendo e renunciando por amor. O apóstolo compreendeu e beijou as mãos que o tocavam de leve. Em seguida, puseram-se ambos a falar alegremente sobre as tarefas esperadas para o dia seguinte. Pelo caminho da ascensão espiritual, denominado Cada Dia, encontrarás variados recursos de aprimoramento a cada passo. É o trabalho que te espera a noção de responsabilidade no devotamento ao dever. É a oportunidade de praticar o bem incessantemente. É o companheiro da parentela consanguínea que te não compreende ainda e junto do qual podes exercer o ministério do auxílio e do perdão. É o adversário que te combate os propósitos de melhoria, com quem a luta te possibilita a hora de paciência e aprendizado. É a tentação sedutora, que nasce das profundezas de teu próprio ser, em cujo clima é possível desenvolver a tua resistência para a aquisição de novo poder moral. É o espinho que te fere, ou a pedra que te maltrata, que te fazem benfeitores de tua jornada, por te descerrarem o santuário da prece e da humildade, se a tua mente vive acordada à luz do Senhor.
É a dificuldade que muitas vezes te surpreende nos lábios dos mais queridos, constrangendo-te à consolidação de virtudes imprecisas. Segue, pois, adiante, amando, crendo, esperando e servindo sempre. Cada obstáculo e cada amargura guardam raízes no processo educativo de nossa própria regeneração. Cada ensinamento tem o seu lugar, a sua hora e a sua finalidade. Aproveita semelhantes bênçãos de conformidade com os padrões de Jesus, que passou entre nós fazendo o bem, que nos ama desde o princípio e que permanecerá conosco até o fim dos séculos. Dirás, talvez, diante de um apelo: não compreendo, não me lembro, não posso. O Senhor, entretanto, não nos impõe fardos que não possamos suportar, não nos endereça problemas que não estejamos aptos a resolver. E jamais esqueçamos de que a reencarnação traz o selo do amor divino, em benemérito esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos sem percalços invencíveis o trabalho de nossa própria redenção. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, É também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Já quase esquecida me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Rogas à vida o roteiro da esfera superior, e a vida responde sempre: meditar com mais amor. Procurando desse modo o caminho renovador, em toda dificuldade, apoia com mais amor. Se esperas pelo futuro, como ninho aberto em flor, arando a terra do sonho, trabalha com mais amor. Recebe, pois, o infortúnio com desassombro e valor. Se a aprovação recrudesce, suporta com mais amor. Tolera com paciência a nuvem do dissabor, buscando nova alegria
ampara com mais amor. Caluniaram-te a vida? Perdoa, seja quem for. Quem vive para a verdade, entende com mais amor. Amigos desavisados trouxeram-te sombra e dor? Diante de todos eles, auxilia com mais amor. Feriram-te as esperanças, brandindo o verbo agressor? Não critiques, nem te queixes, espera com mais amor. Ante o jogo de ilusões que o mal te vem a propor, no cultivo da humildade, resiste com mais amor. Se desejas alcançar a comunhão do Senhor, arrima-te à caridade e serve com mais amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fugirá no mundo cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam incursos, mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam inapercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim, em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento,
ama os que não te compreendem e ora pelos que te injuriam, porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Senhor Jesus, associa-se a nossa voz a todas as súplicas que te rogamos à bênção de amor, a fim de que possamos trabalhar em harmonia com os teus superiores desígnios. Dai-nos, Senhor, a consciência de nossas responsabilidades e infunde-nos a noção do dever. Reveste-nos com a dignidade da resistência pacífica diante de todo o mal que nos conclama a perturbação e faze-nos, Senhor, despertos na construção espiritual que fomos chamados a realizar contigo dentro da renunciação que nos ensinaste. Apague em nosso pensamento as labaredas da discórdia e ajuda-nos a responder com silêncio, serenidade e diligência no bem toda a ofensiva da leviandade, da violência e do ódio. Justiça, Senhor, para todos nós, e dai-nos, ó Pai, a coragem de esquecer tudo que expresse inutilidade, e aviva-nos a memória no cultivo dos valores morais indispensáveis para a edificação de nosso futuro. Mestre querido, não nos deixes hipnotizados pela indiferença que tantas vezes tem sido o nosso clima de invigilância pessoal na tua obra de luz e de amor. Que a fraternidade e a ordem, a compreensão humana e o respeito recíproco nos presidem à tarefa de cada dia em teu nome, na execução da tua divina bondade. Esse, Senhor da vida, são os votos que repetimos com todo o coração, hoje e por todo o sempre. Sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor.